Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E hoje um assunto bastante curto, um assunto importante, um assunto que chama-se transferência automática de fundos, né? Então, olha só, como nós vamos trabalhar transferência automática de fundos, né, que é a movimentação de dinheiro, aproveito também para explicar um assunto muito importante, que é a transferência eletrônica disponível e o documento de crédito, ou seja, TED e DOC. Ou seja, nesta aula nós vamos trabalhar dois assuntos. Primeiro, um assunto rápido aí, um assunto aí que você tem que ter somente um juízo de valor, o que significa, e depois uma grande ferramenta aí do Sistema Financeiro Nacional, principalmente do sistema de pagamentos brasileiro, que é a TED e o DOC, né? Vem comigo, vamos lá, rapidamente, né? Transferência automática de fundos, né? Gente, transferência automática de fundos, né? O que é esse fundo? São recursos, é dinheiro, né? De quem? Do cliente. Então, o cliente tem um recurso disponível em um lugar e o banco, né, previamente autorizado pelo cliente, tem a autonomia de gerenciar esse recurso, né? Então vem comigo, vem cá. A transferência automática de fundos é uma prestação de serviço. Opa, transferência automática de fundos é uma prestação de serviços bancários, onde o banco automaticamente movimenta as contas do cliente, mediante prévia autorização entre uma ou mais contas em uma ou mais agências do banco. Então, isso aqui que vem a ser a transferência automática de fundos, né? Muito importante, eu já disse isso, mas eu vou repetir mais uma vez para você fixar o conteúdo, mediante prévia autorização. Professor, por que, professor, mediante prévia autorização? Não sei se vocês sabem, mas você, correntista do banco, você goza de um privilégio chamado sigilo bancário. O dinheiro é seu, tá? E o banco vende o quê? Credibilidade e confiança. Então, o banco ele tem que guardar, salvaguardar suas informações e, principalmente, o seu dinheiro. Então, o banco não é autorizado a movimentar os recursos sem a sua autorização. Ah, professor, então por que eu, cliente, vou autorizar? Porque o cara é um especialista, né? O trabalho dele é controlar, gerenciar todas as contas, né? As contas dos seus clientes para melhor orientação financeira. Por isso que você autoriza o banco a fazer isso. Professor, eu quero exemplos, tudo bem. Vamos lá, um exemplo aí, é o resgate automático de aplicações, né? É uma transferência automática de fundos que acontece todos os dias, né? Professor, não estou entendendo. Tudo bem, vamos lá. Você tem aí, por exemplo, na sua conta corrente, você sabe que a conta corrente é uma captação de depósito à vista, você não tem remuneração sobre isso, você tem 20 mil reais lá parado, está lá 3 dias parado, né? Você só vai utilizar esse recurso daqui 30, 40 dias, você não sabe a data certa que você vai usar esse recurso. E aí, professor? E aí você autoriza o gerente, tá, a gerenciar a sua conta. O que ele faz? Ele viu lá o dinheiro parado, automaticamente, né, ele vai e faz o quê? Uma transferência. Sai o recurso da sua conta corrente e vai para alguma aplicação ou para alguma conta investimento. Ali faz uma aplicação. O perfil dessa aplicação é o perfil de um resgate rápido no mesmo dia, né? Essa aplicação, claro que não vai ser a melhor opção aí do mercado para aplicar o dinheiro, mas eu digo para vocês sem medo de ser feliz, né? É muito melhor você render ali alguns reaisinhos, alguns centavos, do que estar na conta corrente que você não vai receber nada. Ah, professor, e se eu precisar do dinheiro? Por exemplo, 20 mil está lá na aplicação, houve o resgate, houve o quê? A transferência automática. E eu dei um cheque lá, professor, de 6 mil reais e eu não tenho esse saldo na conta. Se tem a transferência automática, você tem a outra ponta. A outra ponta chama-se resgate automático, que salva a sua vida. Então, vem comigo aqui, né? Olha só, a transferência, ou seja, débito em uma conta de aplicação, sai de uma conta, né, para a conta corrente, ou vice-versa, pode ser feita, programada, agendada, quando mediante ordem direta do correntista, né? É ainda possível que a transferência automática de fundos se processe em razão da necessidade de suprimento da conta corrente. Sempre que essa estiver carente de provisão, deverá o banco sacar
de algum fundo e supri-la, né? Claro, porque se sua conta está negativa, você vai pagar uma taxa de juros muito mais alta, né, do que você está sendo remunerado. Então, o banco faz o quê? O resgate automático. Então, tem a transferência, uma ponta. Outra ponta é o resgate, né? Professor, e aí? Qual que é o perfil dessa aplicação? Normalmente, a aplicação automática tem baixíssimo risco, né? Se ela tem baixíssimo risco, ela tem o quê? Ela tem baixíssima remuneração também, né? Mas compensa, porque é um período curto de tempo que ela fica aplicada, né? Então, tem baixíssimo risco, não tem custo para o correntista, também não afeta as suas atividades normais da conta corrente. Assim, se você usa a função débito do cartão ou faz uma transferência, ela é sacada automaticamente para honrar a obrigação, né? Pode até ser que você veja o seu saldo negativo momentaneamente, mas isso é logo compensado e não há cobrança de juros, né? Ou seja, a aplicação automática não afeta realmente o dia a dia do correntista, né? Mais um serviço aí, mais um serviço bancário, né? Professor, estamos falando de transferência, ok. Então, aproveitar e vamos falar sobre o DOC, né? Esse DOC, potencial questão de prova, especificamente duas bancas que gostam de cobrar o DOC, né? A primeira banca é a banca do CESP, né, que sempre cobra o DOC, e outra banca aí que gosta de cobrar o DOC é a Sensgran Rio, né? É claro que as outras bancas aí, FGV, FCC, outras bancas menores aí também pode cobrar. Por quê? Porque é um grande instrumento hoje do dia a dia do banco, né, bancário, né? E com certeza, eu tenho certeza que você vai ser aprovado nesse concurso e você vai utilizar muitos conceitos do DOC e do TED, né? Então vamos lá, vamos estudar primeiro o DOC, depois nós vamos estudar a TED, né? DOC, o que significa esse DOC? Documento de ordem de crédito. Documento de ordem de crédito é o significado do DOC. Ou simplesmente DOC, que é um tipo de transferência bancária que possui um limite máximo de envio de 4.999.99, ou seja, abaixo de R$ 5.000 por operação. Parou? Vamos lá. Então é o seguinte, DOC, significado, documento de ordem de crédito, ou simplesmente DOC. Ele possui um limite máximo de envio. Ele sempre teve esse limite máximo de envio. Máximo de envio sempre abaixo de R$ 5.000, né? Professor, o DOC e o TED foram criados quando? Eles foram criados ao mesmo tempo. A partir de 2002, tá? Nós tivemos uma grande reforma no sistema de pagamentos brasileiro. O Banco Central, que é o grande comandante desse sistema de pagamentos brasileiro, viu aí muita fragilidade na transferência entre os bancos, né? Ou seja, o que acontecia, né? Os bancos, eles movimentam dinheiro todos os dias, né? Então, você tinha um banco, por exemplo, que não tinha a disponibilidade daquele recurso, naquele momento, para transferir por outro, né? Então, isso gerava o quê? Muita instabilidade no sistema. Então, o TED e o DOC foram instrumentos criados na reforma de 2002 do sistema de pagamentos brasileiro para dar estabilidade e credibilidade no sistema de pagamento. Professor, e aí, deu certo? Claro que deu certo, principalmente a TED, né? Então é o seguinte, antes, lá, quando foi criado, era muito simples, né? O DOC era utilizado para valores de R$ 4.000, tá? Aliás, o DOC ainda é utilizado para valores de R$ 4.000. E as TED para os valores acima de R$ 5.000. Então, essa era a ideia lá de 2002, né? 2002. Isso foi mudando com o decorrer do tempo, que a gente vai explicar nessa aula para vocês aqui. Então, é o seguinte, DOC sempre teve limite máximo, e o limite máximo do DOC abaixo de R$ 5.000. Informação importante, informação essa que você tem obrigação de levar para o dia da prova. Quando alguém faz uma transferência via DOC, o valor debitado na conta do emitente no dia da transação, ou seja, você faz agora um DOC, né? Você fez agora um DOC, o que vai acontecer? Na sua conta, no mesmo dia, esse dinheiro vai ser dado baixa, ok? Mas só cairá na conta do destinatário no próximo dia útil após envio. Então, outra diferença fundamental do DOC, né?
é o seguinte, é quando que vai estar disponibilizado o recurso da transferência, né? Então você faz hoje, vai só no outro próximo dia útil, né? Por quê, professor? Porque existe um prazo de compensação que o DOC segue a regra do cheque. Esse prazo existe devido à compensação do DOC, da mesma forma que ocorre com cheques. O horário limite para o envio do DOC em dias úteis é de 21 horas e 59 minutos, antes das 10 horas da noite. É outra diferença entre o DOC e o TED, né? É o tempo, né? O prazo, né? O TED é até as 17 horas, horário de Brasília. O DOC é até as 21 horas e 59 minutos. Então, nós já vimos aqui 3 diferenças que podem ser exploradas no dia da prova. Primeiro, DOC, valor máximo, né? Dali para baixo. Segundo, debita na sua conta hoje e vai ser acreditado na conta do beneficiário no próximo dia útil, né? E a terceira mudança, alteração, a diferença dos dois em relação ao tempo de envio, né? O DOC pode ser usado tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. Olha que coisa importante, né? Claro, tanto o DOC quanto o TED, né, são para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tanto o DOC, tá, quanto o TED, nós temos 2 tipos, DOC-E e DOC-D. DOC TED-E e TED-D, né? O DOC-E serve para transações entre contas com titulares ou CPFs diferentes. Ó. Então, em titulares, né, e CPFs diferentes, você vai usar o E. Já o D, o DOC-D, é destinado para operações entre contas do mesmo titular ou CPF. Bacana? Fechou? 10, né? Vem comigo aqui, né? E agora, professor? Agora a gente vai falar da transferência eletrônica disponível. Também criado, ó, é uma operação criada pelo Banco Central do Brasil em 2002, né? A diferença entre o DOC e o TED é que os valores enviados por meio do TED caem na conta do destinatário no mesmo dia da operação, num prazo máximo de 60 minutos, né? Vamos lá, parou aqui. Isso aqui requer explicação. Vamos lá. O DOC sai na sua conta hoje, só que vai cair lá na conta do sujeito no próximo dia útil. Por quê, professor? Porque o DOC ele respeita aí a compensação dos cheques, o prazo do comp, tá? Ok. A TED sai da sua conta na hora, ok? E cai na conta do cliente, do beneficiário, até 60 minutos, né? Eu, como utilizo bastante TED aí, né? Esses valores aqui, tá? Esse tempo aqui, em média, é de 15 minutos, né? Mas aqui está 60 minutos que diz a legislação, só para você saber. Então, isso aqui é uma coisa, né? Professor, você falou que ele foi criado em 2002. Sim, por quê? Em 2002, só reforçando o que eu acabei de falar, nós tínhamos uma estabilidade bancária muito grande no Brasil. E tinha que dar estabilidade, né? Então, a TED, principalmente, quando a TED foi criada, a gente vai falar aqui do valor, era para valores acima de 5 mil. Então, lá em 2002, fazia sentido a criação desses 2 instrumentos, tá? Porque o TOC era para valor abaixo de 5 mil. Só que você sabia, sai desse dinheiro da sua conta hoje, ele vai para a compensação e vai cair na conta da pessoa no outro dia. Acima de 5 mil, que são o maior volume de dinheiro das transferências na época, ainda é, com certeza, né? O maior volume, transferências de milhares de reais, milhões, aí, transferências com valores gigantescos, aí, estratosféricos, né? Era feito pela TED. Por que deu segurança? Porque é o seguinte, cara. Então, lembra o banco que eu falei para você ali, aquele banco que está com falta de dinheiro para transferir o dinheiro, o recurso, né? Ele emprestou mais do que devia, não teve a sua reserva técnica ali. Então, o que acontece com a TED, né? Um cliente pegou 100 mil da conta dele e transferiu para outro banco, né? Ela só se concretiza, né? O banco tem 60 minutos para ter suficiência de caixa para viabilizar aquele recurso do cliente. Então, o que é uma transação segura, né? Então, uma vez efetivada a TED no banco emissor, para o banco destinatário do outro cliente, isso dá segurança, né? Então, os bancos aí pararam de fazer essas loucuraiadas aí,
que colocava em risco o sistema financeiro. Grande invenção no Brasil, tá certo? Ok? Bacana, vem comigo aqui. O valor da TED, né? Essa aula aqui, para mim, era periódica, né? Por quê? Porque o valor da TED começou a ser acima de 5 mil, aí baixou para 4, 3, tá certo? 900, 500, 300, né? Foi baixando. Olha o que aconteceu. Desde 15 de janeiro de 2016, não há mais valor mínimo para emissão de TED. Antes, esse valor era de R$ 250 por transferência. Ainda assim, há limite de horário para o envio. A regra diz que esse limite é de até 17 horas, horário de Brasília, nos dias úteis apenas. Para cada banco, pode adotar um horário menor. Então, vamos lá, valor do TED. Então, hoje, né, o valor da TED, você não tem mais essa restrição, né? E aí, professor, aí, papo reto com vocês, essa aula, em pouco tempo, vai ficar desatualizada, porque eu acredito que nós não teremos mais a necessidade de ter o DOC e o TED. Todas vão ser TED. Porque olha as vantagens da TED, né? A vantagem da TED, sai na sua conta hoje, 60 minutos no máximo está na conta de outra pessoa, qualquer outro banco. Está lá, pronto, né? A DOC não, sai hoje e vai parar para outro dia, né? Vai para a Câmara de Compensação, né? E aí, prof, né? Tá aí. Agora, o prazo aqui, o horário, né? Aí até 17 horas para o envio. Bacana, né? Quando vai fazer o envio de dinheiro por meio de TED, a pessoa deve informar alguns dados, como o código da instituição bancária, que receberá a quantia, números do CPF, CNPJ e do destinatário. Ou seja, tanto o DOC quanto o TED, né, tem essa obrigação aí dessas informações, né? Vem comigo aqui. Professor, esse cara é de graça? Não. Os serviços de transferência de recursos por meio de DOC ou TED estão sujeitos à cobrança de tarifas, que variam conforme o banco em questão e o pacote de serviços contratados por cada cliente, né? E aí, prof? Vamos ver se você está realmente estudando com o professor Luiz. Nós já falamos do TED e do DOC em uma aula, não já? Qual foi a aula? Lembra aí, cara? É isso, estou conversando com você. Tá? Que é uma aula exclusiva para você. Cara, nós falamos desse cara lá na CETIP, lembra? Então, todo DOC e todo TED vai para a CETIP, né? A Central lá de Liquidação e Custódia. Vai lá para a CETIP vai fazer a sua devida compensação. É claro, a CETIP é uma SA, é uma prestadora de serviço de integração bancária, financeira no Brasil, muito importante, né? Ela vai cobrar um valor ali por aquele serviço. Com certeza, né? Ela vai cobrar algum valor. Então, o TED e o DOC aí, eles são cobrados. Só que eu tenho certeza que é um valor baratinho, cara. É baratinho, não é caro não, com certeza, né? E os bancos, né? Aí eu vou falar de mim, tá? Eu, professor Luiz, né? Sou aí o manager aí da LAC Concursos, né? Eu optei pelo banco da Caixa Econômica, porque eu gosto de trabalhar com banco um pouquinho antiguinho, né? Eu gosto da Caixa Econômica. Eu adorava a Caixa Econômica, cara. Defendia ela em todos os lugares, né? Tá? Eu defendia ela, a Caixa Econômica, cara. Eu concentrei todas as minhas movimentações lá. A gerente tem um WhatsApp, olha, um abração aí, né? Mariana, nossa gerente aí, um belo trabalho desenvolvido por nossa conta. E lá nós tínhamos o quê, gente? Isenção total de tarifa do TED. Total. Cara, adorava, então você podia fazer movimentação à vontade. Aí, um belo dia, política do banco precisando aumentar, passou a cobrar R$ 8,95 por transação. Tá? E aí o professor pirou, né? Eu fui, cara, no Banco do Brasil, fui na Caixa Econômica, a Caixa, como eu já falei, eu fui no Santander não, eu fui no Bradesco, eu fui no Itaú, né, uns contas nas quais a gente tem movimentação, tem conta lá também. Pior do que na Caixa, cara, valores altíssimos, R$ 8,95, R$ 9,70, né? Não tinha isenção, cara, então, tá aí, virou problema. Aí sabe como é que eu resolvi esse negócio aí? Eu fui fuçar, falei, eu não admito pagar R$ 8,95 de taxa por um TED, tá?
É um número, é uma linha no computador, tá? Tudo bem que tem que ter a segurança, a credibilidade, né? Por quê? Porque é movimentação de recursos, né? Aí, vou fazer propaganda para vocês, o professor foi, né? Na internet, ouvindo propaganda na televisão, daquele banco 100% digital chamado Banco Original, né? Lá no Banco Original, 100% eletrônico, abri minha conta corrente aí no celular, tá? Abri nossa conta corrente no celular, na banca eletrônica. Lá eu pago R$ 9,90 por mês e eu tenho isenção total de DOCs e TEDs. Total. Então eu faço movimentações aí, total, quantos quiser. E eu gostei, porque estou fugindo desse cara aqui. Ok? Vem comigo, teoria terminou. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, da Lá Concursos, temos um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Um curso completo, ponto a ponto, nós do edital. Nós não temos professores medianos aqui na Lá Concursos. É um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na Lá Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 20%, 30% do conteúdo da aula e, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, que é o estudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp. Clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.